Quando a gente fala de cultura organizacional, é porque a gente está pegando esses conceitos e organizando. A gente deixa dois pontos, né? Que dentro das organizações, isso é uma grande dificuldade das outras pessoas, né? E a gente tem muito forte isso, que é o feedback e a transparência. O tema de hoje do nosso podcast é sobre um tema fundamental para o sucesso de qualquer empresa, que é cultura organizacional e endomarketing. Muito prazer, eu sou o Sandro e nós estamos aqui no Cast Blue mais uma vez para trazer temas bem relevantes para vocês. E os nossos convidados de hoje são pessoas fundamentais, pilares aqui na Consulting Blue. Eu tenho aqui com a gente Rafael Akil e Fernando Koshiba. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os líderes do Brasil. Um prazer estar aqui. Maravilha, sejam bem-vindos. Bom, lembrando também que esse podcast está disponível lá no Spotify. Você pode escutar esse podcast enquanto você está dirigindo o seu carro e não tiver tempo de ler. Fica disponível aí para você e tem vários outros artigos também muito legais. Bom, então para começar aqui o nosso bate-papo sobre cultura organizacional e endomarketing, eu queria já fazer uma provocação aqui. Primeiro começando aí com o Fernando, né? Ô Fernando, o que a gente prega de cultura é o que a gente tem hoje na Consulting Blue? Sandro, a cultura, a gente não só a gente vive na Consulting Blue, como a gente estabelece um padrão, né, em que se a pessoa não tiver vestindo a cultura da empresa, né, se realmente a gente for contratar e entender que essa pessoa não pratica a cultura, não vivencia a cultura, ela não consegue trabalhar nos nossos moldes hoje, né? Então, foi difícil isso? Foi bastante difícil. É difícil a gente chegar nessas conclusões, é difícil a gente ter, muito embora quando a gente começou, a gente já tinha, né, 20 traços de cultura, né? Traços de cultura, já nasceu desse jeito, né? Mas ter, né, a cultura, saber, né, os traços, é um pouco diferente de você praticar, né? E principalmente fazer com que as pessoas pratiquem e vivenciem a cultura. Acho que esse é um dos desafios que a gente precisa ter, né? Legal, verdade, Fernando, verdade. Antes disso, vamos só voltar um passinho atrás agora, para quem não está familiarizado com o tema ainda. Você consegue resumir em poucas palavras o que é cultura organizacional? Sandro, poucas palavras, né? Se for pensar em cultura, a gente tem que imaginar um pouquinho o DNA da empresa, né? Como que a gente se porta? Quais são o jeito, né? O comportamento? Como é que são as regras? Quais são as políticas? O que normatiza, né, o ambiente? Então, se a gente for dar um exemplo, né? Se a gente tem uma cultura de pontualidade, a gente não pode deixar de cumprir a pontualidade, né? Se a gente fala às 8 horas, não é 8:02, né? E a gente tem que cumprir isso, a gente como liderança pratica a transparência, né? Então, se a gente entende que dentro da cultura um traço importante é a pontualidade, a gente não pode chegar a 8:02, 8:10, né? Então, assim, é como que a gente se comporta, quais são os valores, né? O que está dentro do nosso DNA. Perfeito. Então, resumindo, a cultura é um conjunto de princípios e valores que todos dentro do negócio precisam seguir ou são desejáveis, pelo menos, né? E a cultura, eu acredito que ela é influenciável também. Nem sempre a gente tem uma boa cultura na empresa. Uma coisa é cultura e outra é cultura organizacional, né? A cultura é aquela que a empresa já nasceu com ela, se boa ou ruim, né? Agora, a cultura organizacional é aquela que a gente vai influenciar cirurgicamente, né, para que a gente tenha os comportamentos, né, éticos e morais dentro do que a gente entende que esse tipo de negócio tem que ser, né? Ô Rafa, agora, e o endomarketing, cara, o que tem a ver com essa história? Boa tarde, Sandro. É interessante, né? Porque as empresas, no geral, elas sempre buscam falar muito para fora, falar muito com o cliente externo dela e esquece de falar com o cliente interno. Então, quando você tem uma cultura na empresa, seja ela boa, seja ela ruim, né, ela existe ali. E muitas vezes existe uma cultura na cabeça do dono, na cabeça do empresário, na cabeça das lideranças, e na prática, como o Fernando falou agora há pouco, na prática, ali, entre os colaboradores, entre os funcionários ali, existe uma outra cultura. Então, o endomarketing, quando a gente fala de cultura especificamente, ele é um mecanismo, né, de criar uma comunicação interna, estratégias de comunicação interna, para que a cultura do dono, a cultura da empresa, de fato, seja transmitida ali para os colaboradores. Então, através de ações de comunicação, ações de gamificação, hoje em dia cada vez mais comuns,
entre outras ações, a gente pega essa ideia e transmite para quem está ali, né, no operacional, enfim, no administrativo, em outras áreas, né? Então, o Endomart entra como essa ferramenta estratégica que liga de forma criativa, com canais, o conceito de cultura, né, real, o que está na cabeça do dono, com a cultura que vai acontecer ali na prática na empresa. Então, essa ferramenta poderosa, né, que faz esse trabalho, de forma bastante resumida ainda. Legal. Então, de certa forma, assim, a gente tem o planejamento da cultura, como ela deveria ser. De outro lado, eu tenho a equipe. E o endomarketing está no meio para fazer esse elo de como isso chega na equipe e leva e traz. Como é que é, Rafa? É só de cima para baixo ou também o endomarketing ouve também a galera, né, para entender ali o que pode ser mudado em cultura, por exemplo? Tudo depende de como está a situação da empresa, né? Existem coisas sempre a ser avaliadas. Por isso que a gente sempre começa com o quê? Com um diagnóstico, de entender se existe de fato alguma diferença entre o que a diretoria, as lideranças, o dono prega e o que está sendo de fato praticado. Né? E tem uma fase muito importante quando a gente vai fazendo marketing, assim como quando a gente vai fazer comunicação externa, né? Que é ouvir também o público com o qual você vai conversar. Então, conhecer o público também é fundamental. Então, muitas vezes, o passo inicial vai ser uma pesquisa de clima organizacional. Até para que a gente tenha indicadores, né? De como está de fato. A visão porque muitas vezes, né? O líder procura a gente falando, tenho um X problema. E quando você vai ouvir as pessoas, de fato, que trabalham na empresa, você fala, cara, esse problema nem existe, só está na cabeça do líder e do dono. Então, é sempre importante você entender se o problema ele é real ou se não é só uma visão, vamos dizer, falsa, por assim dizer, ou uma percepção errônea ali do líder ou do dono que está comandando aquilo. Então, boa parte é ouvir. Assim como no marketing normal, né? É sempre importante saber com qual tipo de público você está falando, saber quem é o público-alvo mesmo, né? Falar ali dos seus clusters. Numa empresa também tem clusters, né? No endomarketing você também precisa mapear, até mesmo para calibrar linguagem, para calibrar uma série de outras ações, né? Que vão atingir de fato essas pessoas, que vão tocar essas pessoas. Então, a ordem em si, a cultura da empresa tem que vir de cima, não tem o que fazer, né? Mas entender que também quais são as expectativas de quem está ali na operação é fundamental. Até para entender, como o Fernando falou agora há pouco, se a pessoa que você contratou de fato está alinhada àquilo que você acredita, né? Porque a cultura organizacional ela começa na contratação, né, Fernando? Quando a gente está falando assim de montar um time. Exatamente. A gente tem uma série de clientes, Sandro, que assim, um dos maiores, acho que, não sei se a gente for elencar, tem vários, né? Mas talvez um dos temas mais difíceis dentro de uma organização, e a gente mais ouve, é turnover, né? Eu não tenho mão de obra, eu tenho muito turnover, né? Isso é recorrente, né? Você tem, às vezes você tem demanda e não consegue atender. Exato. Né? Às vezes você tem gente fazendo, né, errado e repetindo, né, drasticamente isso. E um dos pontos que a gente, quando a cultura organizacional ela é muito forte, ela tem uma raiz muito grande, esse tema praticamente se passa sem tanta dificuldade, né? Você vê a Consulting Blue, né? O nosso turnover é baixíssimo, né? Sim. Então, assim, hoje, sim. Tivemos momentos difíceis? Sim, como qualquer empresa, né? Mas agora que você começa a entender que a cultura, que a prática desses rituais, né? Que a prática desses comportamentos, elas são mais importantes que a estratégia, mais importante do que a gente precisa executar, a gente começa a entender que, cara, não vale a pena eu ter um profissional extremamente técnico que, né, dá show, mas não cumpre a cultura. Né? Então a gente tem um dos traços muito forte de atendimento, né? E a gente vai medir. Se eu estou com um atendimento muito ruim e a pessoa não entende que a gente precisa atender, não faz sentido manter essa pessoa, né? Então a gente tem que ter uma clareza muito grande. Se a pessoa se ela vai conseguir cumprir as atividades, porque às vezes você vai de encontro e não quer dizer que a nossa cultura está certa. Né? Não é isso. Mas a gente tem que encontrar o nosso cluster. Quem são as pessoas que comungam dessa mesma cultura? Né? E hoje, na verdade, se você for discutir em termos de mercado, né? Hoje não tem como você ter uma empresa competitiva sem ter uma cultura forte. Né? Hoje,
né? Se você pegar Netflix, Google, Meta, entre outras big techs aí que a gente conhece, cara, a principal fortaleza delas não é um diferencial absoluto, né? Netflix, qual que é a diferença dela das outros streams? Ela chegou primeiro, mas e agora? É cultura, é força, é acreditar num propósito e fazer acontecer, e trazer pessoas que compartilhem esse propósito com você. Né? Independente dos desafios que o mundo moderno ele tá para ir para a gente fazer, a gente precisa ter uma cultura forte de velocidade, seja tendo mais resiliência no momento de crise, a gente teve momento de pandemia, né? Eu lembro que a gente quase chegou a 0 de faturamento no Consulting Blue. Né? E se você não tem uma cultura forte, resiliente, com pessoas que são desafiadas, são pessoas que são fortes mentalmente, para você, né, dar novos passos, você simplesmente entrega a empresa. Né? Então isso é bem forte nesse processo. Né? Eu acredito que a cultura também, ela facilita muito o cumprimento da estratégia de uma empresa. Não adianta você ter uma estratégia linda, maravilhosa, muito bem traçada, e você não ter uma equipe capaz de te levar para essa estratégia. Então, nem todo mundo vai remar para o mesmo lado. Você vai ter gente, de repente, pensando outra coisa, ou não está engajado, não entendeu bem aquilo dali. Então, cultura, na verdade, também é pegar nas mãos das pessoas e, né, vamos todo mundo remar para o mesmo lado. E até falando, Fernando, a gente desenvolveu essa jornada da cultura na Consulting Blue. Né? Hoje a gente tem lá os 20 e tantos traços de cultura na Consulting Blue. É como se fosse realmente uma cartilha de cada comportamento desejado. Né? E a gente sabe que não é perfeito ainda hoje, né? A gente sabe que a gente tem alguns desafios, a cultura é viva, né? O mundo muda, as questões mudam e, de repente, a gente precisa acrescentar ou ajustar alguma coisa na cultura de uma empresa. E hoje, qual que você enxerga que é o mais difícil, dentro de tudo que a gente tem na cultura, o mais difícil de implantar? O maior desafio que a gente tem hoje na cultura da Consulting Blue? O Sandro, eu entendo assim, que a Consulting Blue passou por diversas fases de maturidade, assim como qualquer outra empresa, né? A gente é um ser humano, você vai envelhecendo, né? Você vai aprendendo, você tem que ter maturidade e humildade que você tem que sempre amadurecer. E aí cai exatamente o que você falou. A cultura ela tem que ser viva, né? Aquilo que talvez você pregava, sei lá, sem o mundo digital, talvez hoje pouca coisa se aplique, né? Então você tem que revisitar essa cultura com bastante frequência, né? Dito isso, dentro da Consulting Blue, um dos pilares que eu entendo que são os mais severos e os mais que a gente tem bastante aplicabilidade são os nossos rituais, né? Os rituais, se a pessoa começa a não entender os rituais, né? Se ela, por exemplo, a gente tem um ritual de manhã, né? Uma reunião de manhã, né? É um ritual importante para a cultura, para se conhecer melhor, para entender como é que estão indo os projetos, para entender como é que estão os clientes, assim por diante. É um ritual. Né? Isso faz parte da cultura. Ritual de treinamento. No meio também. Exatamente. Então, se as pessoas, quando elas chegam, né, tem controle de agenda, tem ritual de reunião, tem ritual de gestão, que nem você falou, para a gente desdobrar ou praticar a estratégia, eu preciso ter ritual. Senão você não acompanha, você simplesmente cria uma estratégia e as coisas não caminham, né? Então, se você não tem um ritual, se a pessoa já começa não entendendo o ritual, ou seja, se a gente coloca as ferramentas e a pessoa tem um dos pontos críticos, que é a gente tem que chegar em tal hora, né? E a gente tem que cumprir tais tarefas, e as pessoas começam a não fazer isso, que é o disciplina, que é ter realmente um processo disciplinar, é muito difícil essa pessoa entender essa essência, né? E a gente coloca, na essência mesmo, o cliente no centro, né? A gente estava falando até acho que ontem ou hoje, né, sobre isso, né? A dificuldade das pessoas entenderem o que o cliente está pedindo. A dificuldade de como a gente escuta sem filtro, né? Escuta com calma, entende? Às vezes o cliente tem muita razão. E às vezes o profissional está preocupado com a técnica. Com a técnica. Com a coisa certa, Exato. Teoricamente, a se fazer. Exato. E não escuta o cliente. Exato. E o cliente normalmente vai te dar a dica, ele vai te dar o caminho. Lógico que você tecnicamente sabe que tem alguns caminhos que você não consegue percorrer no geral, né? Mas de qualquer maneira, escutar esse cliente e ter de fato uma disciplina
para que combinou com ele, a gente cumpra e coloque, eu acho que é um dos desafios mais difíceis de você cumprir numa cultura. E é muito interessante, né? Isso, para mim, assim, isso é pontual, né? Quando a gente faz a admissão de alguém e a primeira semana ele já não cumpre o ritual, a gente já sabe que não vai cara, dar certo. não vai dar certo. Já não vai dar cara. certo. Você sabe, né? Já sabemos fala, disso. Um olha pro outro e fala assim, cara, não vai dar certo, cara. E não adianta a gente querer forçar. Porque eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? As pessoas são diferentes. Tem pessoa que gosta de trabalhar à noite. Tem pessoas que gostam de trabalhar sem disciplina. Sem ter horário nenhum. Sem ter horário nenhum. Não tem problema. Mas não se encaixa no nosso negócio. Né? E com certeza tem uma empresa, né, para essa pessoa. É, com esse perfil. Como o Fernando falou há pouco, né, não existe cultura organizacional correta ou errada. Né? Existe um ecossistema. Dentro desse ecossistema sobrevivem determinados tipos de espécies, em outros ecossistemas sobrevivem outros. Então, essa adaptabilidade da cultura, e quando eu falo adaptabilidade é o seguinte, o quanto eu, Fael, me identifico com a Consulting Blue bastante para estar aqui. Porque se não fizer sentido para mim, por exemplo, ter a nossa reunião em determinado horário, ou daquela forma, daquele jeito, ou outros traços culturais da Consulting Blue, o que é mais forte para mim, assim, que eu sempre trago, que eu acho que é o pilar da Consulting Blue, é o combinou, cumpra. Combinou, cumpra. Se não avise, é o primeiro, né? É o primeiro. Se não avise, comunique. Então tem todo esse pequeno valor, essa pequena frase, ela tem todo um conceito em volta dela, que se não trabalhado diariamente, você perde. Porque cultura organizacional, além de ser algo escrito no papel, isso é um erro que muita gente comete, inclusive, né? Porque coloca lá um quadrinho escrito, né? Valores, missão, visão. Um quadro bonito ali na parede. E no final das contas, as pessoas não seguem, inclusive os líderes. Então, cultura organizacional é constância. Ela é constância. Porque o ser humano, num geral, ele é um ser displicente em determinadas coisas. Óbvio, existem pessoas mais disciplinadas, outras menos disciplinadas. Mas, vamos dizer, eu sou uma pessoa, eu não gosto de lavar louça. E eu falar que eu vou lavar louça todos os dias às 10 da manhã, eu vou perder esse traço cultural se não tiver alguém me cobrando disso. Boa. Entendeu? Então, aí entra o papel do líder também de comprar a ideia de que, impreterivelmente, determinada ação tem que acontecer naquele horário, naquele dia, e acompanhar isso, e manter isso como uma esteira, automaticamente ela se perde. Então, cultura organizacional é constância. E aí, puxando para mim essa sardinha... puxando para você, porque antes do Rafa estar aqui na Consulting Blue, era eu e o Fernando tentando, né, encaixar a cultura dentro da equipe. Né, a gente cobrando, criando os rituais, e depois que veio a ferramenta do endomarketing, eu acho que mudou bastante, né, Rafa, a nossa comunicação ali, né? Exato, porque daí a gente começa a criar, da mesma forma que existem rituais de gestão, a comunicação ela também tem que ser constante. Então, dá um exemplo aqui. Se pegar uma grande empresa como a Coca-Cola, por exemplo, né, ela é líder de mercado. Todo mundo sabe quem é a Coca-Cola. Por que ela não para de fazer propaganda? Por que ela não para de fazer comercial? Por que ela não para de fazer o branding dela? Porque senão ela some. Então, por que internamente seria diferente? Então, não adianta chegar o Fernando, o Sandro, na reunião e falar, olha, nosso traço cultural é este. E acabar por aí. Então, cara, semanalmente tem que estar batendo num ponto. Mensalmente escolher um tema e trabalhar esse tema. Né? Então a gente tá até com um texto bacana, né, que o Sandro escreveu para o blog, né, de comunicação. Inclusive, comunicação com clientes. A importância da comunicação com o cliente, né? Agilidade, inclusive, tá no blog, né? Tá no blog. É o penúltimo, né? O penúltimo do blog. Vai lá, comunicação com clientes, você vai ver um texto muito legal. Ele é o começo dessa ideia de uma cultura, né? Porque para você atender bem o cliente, trazer um atendimento diferenciado, eu acho que a cultura já tem que estar um pouquinho enraizada na empresa. Né? Se não tiver uma cultura, nem todo mundo vai cuidar do seu cliente igual você gostaria. Mas quando isso enraizar na sua equipe, eu acho que todo mundo passa a ter esse mesmo sentimento, né? Perfeito. Então, eu acho a questão da comunicação, que é o tema que a gente está trabalhando, vai lá, consultingblue.com.br, tá lá no blog, @consultingblue no Instagram. Exatamente, @consultingblue.
Aliás, tá cheio de conteúdo bem legais lá no Instagram também, né? Tem bastante novidade. Não deixem de visitar o @consultingblue. Agora, ô Fernando, lembrando de uma coisa, né? Quando a gente fala de cultura, né, todo esse processo que a gente viveu de implantação de cultura, parece que foi fácil, né, a gente falar só de cultura, mas lembrando que quando a gente começa, a gente tem que pensar em alguns outros pilares, antes de chegar na cultura, talvez, ou talvez um pouco de cada coisa. A gente defende bastante ali na Fórmula Blue que a gente trabalha com os 3 pilares, que é os processos, a gestão e as pessoas. Cultura está dentro do pilar pessoas, né? Na sua opinião, qual vem primeiro, qual vem depois, ou trabalha-se um pouco de cada coisa ao mesmo tempo? O que você pensa sobre os nossos 3 pilares, olhando para o quesito cultura, né? Ele vem primeiro, vem depois? Qual seria a sequência para a gente falar desse assunto? Boa. Ô Sandro, dentro de um processo de crescimento de uma empresa, né, no começo você tem que fazer o que dá. Né? Então, assim, no início de uma empresa, você vai se preocupar ou não com a pessoa, tudo bem, é importante, mas, cara, eu preciso vender o que dá e eu preciso entregar como dá. Né? Então, acho que realmente você tem razão, né? O início mesmo é processo, é fazer aquilo bem feito, né? Fazer aquilo que você se propôs a resolver de dor no mercado, realmente validar aquilo da melhor forma possível, do jeito mais barato possível. A gente sabe que no começo vai do jeito que dá, não é do jeito que a gente gostaria, né? A gente vê muitos empresários, né, querendo às vezes teorizar demais, né? Tem que mergulhar mesmo, né? Lógico, tem que ter alguma lógica, tem que ter alguma experiência, mas tem que mergulhar, né? Você vai errar, tem que ir errar, né? Então, o primeiro ponto a gente não consegue deixar de ter um processo, né? Não dá para você começar a pensar em cultura numa empresa que está começando a tracionar, né? Até é intuitivo, na verdade, né? Passa a ser intuitivo, mas não passa a ser tão praticado, né? À medida que você começa a ter que exercer a gestão, porque você não é mais sozinho, tem mais 2, 3, 4, 5 pessoas, 10, 20, aí você começa a entender que só fazer gestão, só fazer ritual de gestão, olhar indicador, né, olhar os OKRs da vida, olhar, né, os objetivos estratégicos, já não consegue implantar. Por quê? Porque você começa a se afastar do mercado. Você começa, né, a gente no começo sabia todo o nome dos clientes. Eu sei o cliente tal, quem que é, como é que ele pratica. Hoje não, né? O lado bom é que você você consegue entender que as coisas estão crescendo, mas ao mesmo tempo, um pouco que o Rafa falou, a questão de você cuidar do cliente já muda, né? Porque são pessoas que você já não tem mais contato com o cliente, e essas pessoas que estão trabalhando com você, elas começam a atender o cliente. E provavelmente, aí sim, começam a vir as dores da cultura. Né? Se provavelmente essas pessoas que você trouxe, né, que você já começa a se afastar do cliente, do ponto de vista de atendimento, elas não comungam, né, com a sua cultura, provavelmente ela não vai cumprir o seu processo. Exatamente. Que você fazia, certo? O que você provocou. Que está combinado, com a equipe, certo? Provavelmente você vai pegar através dos indicadores, e a gente pesquisa, entende o cliente, ouve, escuta, né? Provavelmente vai começar a ver um ruído. Opa, não éramos assim. Né? Então, é esse momento que você para, dá um passo para trás e fala, cara, se a gente não entender que um determinado momento na empresa ela precisa dar um passo para trás e não adianta só ter processo e não adianta só ter gestão, eu preciso replicar, ser vários Sandros, Rafas e Fernandos, né? Se não conseguir replicar isso, de fato você volta a diminuir, porque você vai ter que ter a necessidade de voltar a atender cliente, ou voltar a atender o core principal da empresa. Que é o escalar, né? É o escalar, porque existe um limite que o Fernando, que o Sandro, que o Rafa consegue atender. Exato. A gente consegue dar atenção plena para o negócio. Exato. Né? Então, se eu quero expandir, se eu quero crescer, automaticamente eu preciso... Não dá para fazer clone, ainda não inventaram, né? Quem sabe um dia. Então, como que você clona você mesmo? Através de metodologia, através de processo. Né? E isso tem a ver com a cultura da empresa. Porque a cultura ela tem muito a ver também com o comportamental, de como você quer que aquela pessoa se comporte perante ao seu cliente, perante a execução de uma determinada tarefa.
Exato. Né? E é muito comum, né, Fernando, assim, as empresas aqui no Brasil começarem, como foi o caso da Consulting Blue, com 2 pessoas, né? Então, Sem dúvida. geralmente é uma pessoa mais técnica e outra que é mais vendedora. E quando isso acontece, geralmente tem uma cultura muito forte entre essas 2 pessoas. Daí acontece aquilo que você falou, né? Chega uma pessoa de fora, chega outra pessoa de fora, daí você começa a ter aquela dor de barriga, né? Mas, cara, se fosse eu já tinha feito, se fosse o Sandro já tinha resolvido, mas, cara, não é o Fernando e não é o Sandro. Né? Então, a cultura ela também vem para transferir esse conhecimento para as pessoas. Né? Sem dúvida. E quanto maior a sua empresa, né? Então começa com 2 pessoas, de repente você tem 2 técnicos, daqui a pouco você tem um gerente, daqui a pouco você tem 2 gerentes, cada um com um coordenador, com 2 coordenadores, e você vai escalando a tua empresa. Aí para você descer a cultura até lá embaixo, você começa a ficar muito distante. Você, como dono ou líder da empresa, você começa a ficar muito distante da operação. A operação está aqui embaixo. Aí fala, o dono está lá em cima, não conversa com ninguém. Mas é que tem muita gente para chegar nisso. E aí, também, para você transitar a cultura dentro da empresa, não tem como você não mexer com a liderança. Você tem que aí a questão do top-down é importante. Tem que vir de você, o seu gerente, seu diretor, enfim, tem que comprar essa ideia, porque é ele que vai passar para o gerente, o gerente que vai passar para o coordenador que vai passar para o supervisor, e aí para ter a certeza que chega ali. E esse processo de conquistar as pessoas, ele é muito complicado. Quanto maior a tua empresa, mais complicado é, porque fica muito grande. E aí que o endomarketing também ele entra para atuar em cada etapa. Então, não adianta você ter uma estratégia única de endomarketing, por exemplo. Isso falando de endomarketing para transmitir cultura, né? Existem o endomarketing também de indicador, existe endomarketing de outros tipos. Falando de cultura especificamente, né? A gente tem estratégias para cada etapa, para cada nível hierárquico. Né? Porque não adianta eu querer falar com o diretor da mesma forma que eu falo com o pessoal da operação. Ah, é porque o diretor é muito especial? Não é porque é especial, é porque são públicos diferentes, conhecimentos diferentes, tarefas diferentes. Né? Então, cada lugar ali acaba tendo que ter uma estratégia muito clara para transmitir a cultura. E cultura não é um negócio que você estala o dedo e todo mundo entendeu. Né? Que você vai colocar só um cartaz ali no quadro de avisos da empresa, exato. Aí todo mundo vai ler, vai todo mundo ser mais produtivo. Isso não funciona dessa forma. Óbvio, é importante você colocar coisas no quadro de aviso, mas só isso não basta. Rafa, então o endomarketing é ele que vai comunicar de forma assertiva, com a linguagem certa para o público certo. Por exemplo, o CEO comunica com o gerente, é uma língua, uma linguagem ali em cima, na direção. Só que quando você desce para a galera do operacional, talvez se falar com as exatas mesmas palavras, do mesmo jeito, não vai ser percebido da mesma forma. Eu não sei se eu posso corrigir, talvez pode ser um pouco técnico isso, mas o CEO, ele é a pessoa que comanda a empresa. A cultura, ela está acima do CEO. Porque a cultura, ela é a empresa. O próprio CEO, por mais que você seja o dono, o presidente, você também está sujeito àquilo, né? Então, a cultura está acima do próprio CEO. O próprio CEO é uma das pessoas que precisa receber, cumprir essa cultura. Não só cumprir, mas precisa ser impactado também por essa cultura constantemente. O CEO também é um dos públicos-alvos. Né? É que, no exemplo que a gente está dando aqui, quando nasce uma empresa, geralmente a cultura inicial vem da cabeça ali do fundador. Exato. Mas, como o Fernando falou, ela também vai se transformando ao longo do... entram sócios, entram filhos, entram demandas de mercado, sabe? Então, hoje eu acho que é bastante inaceitável perante ao público você ter uma empresa, por exemplo, racista, assim. Sabe? Não tem como você... Não tem espaço hoje. Não tem espaço. É óbvio hoje, né? Um espaço desse, entendeu? Então, isso passa acima de qualquer pessoa que comande. Então, o próprio CEO, ele é um dos públicos-alvos da própria cultura. Ô Fernando, e quando você vai implantar cultura, né, tem alguns passos ali que você segue, né, óbvio, igual o Rafa falou, né, a cultura inicialmente ela nasce da cabeça do dono, do CEO, né, é o primeiro passo ali para se implantar uma cultura, depois vai se moldando conforme, né, o tipo de negócio de cliente, e a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, você já teve algum caso
de cliente que quer pregar uma cultura, mas ele geralmente a gente tem bastante empresa familiar, né, Fernando? Sim, bastante empresa sim. familiar. Eu diria que, cara, A maior 60%, parte delas. 70% é uma empresa familiar, onde está o pai, a mãe, os filhos, os primos, né? E aí, como é que faz quando a própria família não se enquadra dentro da cultura que eles querem pregar? Por exemplo, não pode chegar atrasado, combinou, cumpra, né, respeitar os rituais de E gestão. aí o próprio dono chega. Aí né? o próprio dono não aparece, ele não faz a reunião, ele não olha o indicador, né? Ele acaba sendo o mau exemplo da empresa? O que você acha? Excelente pergunta, Sandro. De um modo geral, os nossos desafios eles estão indo nessa linha, né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem na consultoria é fazer essa mediação, né? Então, a pessoa externa, que é o nosso caso, ela tem a capacidade de fazer com que se entenda qual que é o caminho que vai ser seguido, né? Então você tem hoje muita troca de geração, né? Entre a pessoa de 60 anos está deixando a empresa pro filho ou para, enfim, mas já está começando a fazer o processo de transição. A gente tem muita transição de empresa, inclusive na nossa carteira, né? E esse é um ponto que realmente baliza um pouco essa implantação da cultura, né? Porque uma pessoa de 60, 70 anos, um empresário, ele não teve o mesmo acesso à tecnologia, né, a todos os instrumentos tecnológicos que hoje nós temos, né? Então, eventualmente, alguns processos, né, que uma pessoa de 70 anos que ainda toca empresa, talvez seja um pouquinho mais lento em relação a algumas tecnologias que uma pessoa de, sei lá, de 30 anos ou de 35 anos quer começar a assumir o papel, né, do gestor, ele já tem muito mais facilidade, né? Hoje você tem muita coisa já pronta. Então, existe um conflito, sim. É meio que inevitável esse conflito de geração, é inevitável o conflito de interesses, né? É muito difícil a gente pegar uma empresa que realmente o que ela fala, ela pratica. Para não falar que é 100%, né? A maior parte das empresas, ela tem algo que é escrito, como o Rafa falou, tá bonito, né? Tá Mas colado na tá colado na parede. parede, mas na prática mesmo, ela não lembra, na prática mesmo, ela não aplica, né? Ela como CEO, ela como pessoa que deveria ser a primeira a cumprir, né? Teve um exemplo, não posso citar o nome, mas se a pessoa escutar que ela vai saber do exemplo, aconteceu inclusive hoje, né? Então, tem um irmão de uma pessoa que estava, que hoje ele é um dos principais líderes de uma área estratégica para a empresa, né? E um dos funcionários dele pediu demissão, né? Então ele ia sair no final do mês de fevereiro. E ele acabou saindo agora, hoje, ou sexta-feira. E o que eu coloquei, né, durante a semana? Que não tem como você sair, né? Você precisa estar aqui junto. E essa pessoa acabou, tinha uma viagem marcada, né? Ela não abriu mão da viagem e ela foi. Hoje, sexta-feira, né? E ocorreu isso num ambiente de muita ruptura, né? Um ambiente bem complicado, em termos de resultado para a empresa, né? E colocou a irmã numa saia justa, né? Isso eu discuti, porque se a gente está falando que eu preciso fazer uma mudança de cultura, independente de que ele é irmão, foi até o que o Rafa falou, independente se é CEO, independente se você é diretor, você tem que cumprir. Certo? Se você fala para o seu funcionário ou para a pessoa que trabalha contigo, cara, você primeiro precisa entregar o seu resultado, etc. Você pode fazer o que você quiser depois. E se você não está cumprindo, olha a saia justa que ele colocou, irmã. Como é que ela vai lidar com isso? Vamos pegar um caso prático desse. Se ela não der algo disciplinar de uma monta dessa, como é que ela vai lidar com a questão com o funcionário? Com outro diretor? Como é que ela vai lidar com isso aí? Né? Então, assim, eu quero fazer mudança, né? Eu quero fazer uma transformação na empresa, eu quero praticar a cultura, eu quero praticar a cultura do resultado, eu quero fazer com que as pessoas realmente aprendam a tomar decisão sozinha.
E aí, num determinado momento, na prática, então trazendo para dias de prática, no momento em que de fato vamos praticar, essa pessoa sabe e foi dito para essa pessoa, olha, não vá, porque você vai comprometer o resultado da empresa. Não tem ninguém que vai fazer essa compra. Então você vai ter que assumir essa cadeira até que se reponha essa pessoa. Infelizmente, você vai ter que negar essa viagem, como você. A gente já saiu. Tinha viagem programada, infelizmente, não deu para sair. Não saiu e trabalhou. Não saiu, trabalhou. Para resolver um pepino. Um pepino. Não tem como fazer isso. Então, isso é o que a gente discute em praticar. Então, a dificuldade da implantação, ela justamente está nesses pontos que são cruciais do paradigma. Se eu acredito que eu pratico isso, você pode ter absoluta certeza que você vai ter redução de turnover. Por quê? Porque você vai buscar pessoas que praticam e comungam isso. E, portanto, você consegue desafiar essas pessoas. Né? E se a gente consegue ter uma cultura forte, provavelmente você vai conseguir pessoas que se desafiam e consiga fazer com que esse resultado ele prospere. Agora, se você tem uma cultura fraca, que nesse caso pode acontecer, essa pessoa, por exemplo, ela não é mirada em resultado. Porque se fosse mirada em resultado, não estaria saindo de férias, certo? Ou saindo, não interessa o quê. Então, se você não tem essa cultura, o que eu vou ter numa empresa dessa? Então, não vou ver. Por que o Sandro, assumindo um papel de diretor nessa empresa, vai se matar? Se num determinado momento isso é permitido. Ou você, eventualmente, está respondendo para este dono, né? Que, na verdade, ele está cumprindo um papel de executivo. Exato. Fernando, então, o que você está dizendo é que a cultura, ela também, o exemplo tem que vir de cima. Muitas vezes o dono, o CEO, ele acha que ele não está submetido à cultura. Para ele é diferente. Só a galera de baixo tem que cumprir, mas eu não preciso. Isso acontece? O pessoal pensa isso mesmo? É o terror da cultura. Isso aí. Esse é o terror da cultura. A gente tem até uma apresentação que a gente costuma fazer muito, que são chapéus, né? Aí como que cada pessoa ela se comporta em determinado ambiente. Então o sócio, se ele quer ser sócio, ele tem um ambiente cultural do sócio. Se ele quer entrar no processo executivo, ele deixa de ser sócio quando você está praticando um processo executivo. Então, você pode ser sócio e CEO? Pode. Mas você vai ter que cumprir como CEO todos os requisitos de cultura que foi determinado numa governança. Independente se você vai estar lá executivo ou trazer alguém de fora para exercer o seu papel. Né? Então, essa pergunta, Sandro, que eu acho que esse é um dos grandes pontos que eu acho que o empresário ou as pessoas de transição, são os filhos ou são, né, os parentes, eles erram. Por quê? Porque eles entendem, à medida que ele é sócio, assinei um papel, eu posso tudo. Exatamente. E ele não entendeu que ele não pode tudo. Não, ninguém pode tudo. Eu tenho uma lei. Eu tenho lei que precisa seguir, né? Então eu tenho lei, seja lei estadual, federal, ou seja lei da empresa. Eu tenho uma lei que comunga, né? Então um dos maiores erros, Sandro, de fato, é o empresário entender que a partir do momento que ele virou sócio, ele pode tudo e ele consegue fazer com que as pessoas que estão abaixo dele, ele não precisa cumprir nada. Ele só exige que as pessoas não cumpram, né? Então a gente fez, dentro desse processo, a gente fez reunião de feedback, de avaliação do desempenho, né, de transparência, e normalmente o cara de cima não aguenta receber a crítica. Porque ele entendeu que, cara, eu não preciso cumprir. Eu só preciso falar que o cara tem que vender mais. Exato. Eu só preciso falar que o meu gerente tem que colocar mais pedido na mesa. A equipe tem que ser pontual. Exato. A equipe não pode faltar em nenhuma reunião. Mas eu posso. Eu posso. Eu posso. E sabe o que acontece muito assim? Tem uma história. Quando tem dois sócios, sim. Geralmente, quando é irmão, é pior ainda esse tipo de situação. E essas duas pessoas, elas têm, tipo, visões totalmente diferentes em relação à empresa. Aí você fala assim, cara, aí deu ruim. Aí é o lugar onde o negócio vai dar ruim. Eu acho que eu discordo dessa afirmação que eu acabei de fazer, porque eu acho que é aí que a cultura entra
para alinhar a empresa, tá? Porque o embate, quando a empresa familiar, a gente tem, né, Fernando, assim, cases aí também, o embate ele sobe para outro lugar, porque quando o embate sai da empresa e vai para casa, né, e aí a empresa fica totalmente dominada por esse tipo de situação. Então, já tive situações onde implantar a cultura foi a solução. Boa. Para alinhar as pessoas. Alinhar as expectativas de cada um alinhar as e expectativas comportamentos. e colocar eles na mesma, essas pessoas na mesma régua, com a mesma expectativa. E um poder cobrar o outro. Não é um trabalho fácil, tá? Isso é um trabalho bem difícil. Mas quando implanta a cultura, as pessoas elas alinham as expectativas, então elas passam a entender um pouco o que elas têm em comum, porque a briga geralmente acontece pela discordância, mas geralmente tem coisas em comum. E colocam esses como os traços culturais que eles vão dar o exemplo. Ô, Rafa, então o que você está dizendo é que quando a gente implanta uma cultura, a gente consegue até alinhar conflito da família, da direção, porque de certa forma isso vai começar a se alinhar, porque a gente vai ter que discutir o assunto? Vai ter que discutir o assunto. Milagre assunto não existe. Que alguns não gostariam, né? Eu não vou resolver o seu problema familiar, mas a nível de empresa, né? Como a gente falou agora há pouco, a empresa tem que estar acima dos interesses pessoais. Né? Seja você irmão, seja você marido e mulher, seja você, enfim, pai e filho. A empresa tem que estar acima. E quando a gente fala de cultura, é a cultura da empresa, não é a cultura do Sandro, a cultura do Fernando. Entendeu? Vocês toparam o que está escrito ali. Vocês, como pessoas diferentes, tem coisas que talvez vocês não concordem. Então isso vocês deixam para lá. Exato. Coloca aqui o que a gente vai seguir de fato. Para de novo não virar um quadrinho na parede. Ou a gente falar, cara, não pode usar preto. E aí estamos 3 aqui de preto. Imagina nossos colaboradores olhando pra gente agora e falando assim, os 3 estão lá de preto e falaram que eu não posso usar preto. Isso aqui acaba com a cultura. Porque, como o Fernando falou agora há pouco, a cultura ela vem pelo exemplo da liderança. Então, se meu líder faz e não é punido, então eu também posso fazer. Isso eu tô falando de uma camiseta, é um exemplo hipotético, mas traz isso para uma prática de trabalho que é fundamental para a empresa. Né? Traz isso, assim, a gente não pode, por exemplo, sei lá, tratar mal um cliente nosso. E aí eu entro numa reunião com vocês, ou algum colaborador meu entra numa reunião comigo e eu tô lá tratando mal. Assim, cara, então pode. Então, o endomarketing ele faz o trabalho de comunicar, a cultura ela é estabelecida, mas a cultura ela precisa ser vivida, ela precisa ser praticada. Senão ela é só a cultura. Senão ela é só o quadrinho no papel. Na verdade, a cultura, eu acho que existe em toda empresa, a cultura natural, que nasce com a empresa que ao longo dos anos ela vai se formando e ninguém criou ela. Mas aqui, por exemplo, pode ser uma empresa que o pessoal gosta de falar palavrão, é uma empresa que se admite chegar atrasado, é uma cultura. Concorda? Sim, é uma cultura? Com certeza. Pode ser uma cultura tóxica, né? Sim. Certo? Agora, a partir do momento que a gente entende que esses comportamentos não são interessantes para esse negócio, ter a consciência e começar a alinhar, é hora da gente começar a deixar esses comportamentos tóxicos. Perfeito. E, Fernando, como que a gente faz isso? Quando está bem contaminado o ambiente e você teve a consciência lá do dono da empresa, do CEO, cara, preciso mudar isso daqui, mas tem um comportamento tóxico lá. E aí? O Sandro, aí tem algumas regras de ouro, né? Algumas regras de análise, né? De diagnóstico simples, né? Quando a gente começa a enxergar, né, uma empresa que é muita fofoca, né? Que você tem um ambiente que que traz, um ambiente que te permite, é permissivo, né? Tóxico, como você usou a palavra, é um pouco por aí, né? Então, que é muito permissivo, né? A pessoa não pratica aquilo que de fato né? Ou deve se fazer, né? A gente realmente precisa começar a entender, dentre de todos os pontos cruciais, quais é aquilo que a gente concorda, né? Então, a gente concorda que a gente precisa dar resultado. Concorda mesmo? A gente tem que pautar. Né? Mas a gente tem que pautar isso. Porque o que acontece? Na nossa trajetória, Sandro, o que mais eu percebo é que o óbvio, ele de fato precisa ser dito e pautado. Por quê? A gente tem empresa na carteira em regime de RJ, recuperação judicial. Certo?
Por que essa pessoa chegou lá? Por N motivos. Ela Certo? sabe que precisa dar lucro, Ela sabe que que precisa a ter. empresa tem Exato. que gastar menos do que ganha. E como que ela consegue chegar nesse nível? Ou como é que a gente tem empresas até hoje que não tem um demonstrativo de resultado do exercício, que não consegue controlar isso? Porque isso é o óbvio. O óbvio É o básico, da gestão, certo? né? Tem um DRE. É ter um DRE. Então, assim, partindo desse pressuposto, né, eu achava que esse era um ponto de pequenas empresas. Cara que fatura 100, 200, 300, 500 mil. Mas não, comecei a descobrir que empresas médias a grandes empresas não têm instrumentos básicos, óbvios, de, por exemplo, de resultado. Exato. Então, um dos pontos que eu acho que é aí que a gente entra com bastante força é, a gente vai ter que discutir o óbvio. O que é o resultado para você? Né? O resultado é o quanto você tira no final do mês? Isso é para você resultado? O que é resultado para você? É você olhar no seu EBITDA positivo? O que é resultado para você? E a gente precisa entender o quão esforço você vai ter que ter para a gente gerar um resultado. Até um ponto de você entender que a pessoa não quer gerar resultado. Não tem problema. Então, dentro da cultura, ele tem que entender que aquela empresa foi feita que não é para gerar resultado, que ela tem um processo finito. Eu não vou ter uma empresa perene, talvez para a minha geração futura. Ok, vamos entender isso dentro da cultura, certo? E não precisa, não é uma crítica, mas não precisamos longe, né? Dentro de um cliente nosso, que ele gerando resultado negativo um atrás do outro, sendo apontado esse problema, não tem uma atitude severa para fazer essa mudança. Então, assim, para você sair de um caos, você precisa primeiro se conscientizar que tem um caos. E a cultura ela é a base disso. Porque normalmente, Sandro, o que a gente percebe que as pessoas não entendem que ela está no caos. Ou melhor, as pessoas entendem que se eu cheguei até aqui, deste jeito, dessa forma, é muito difícil eu mudar. E aí que vem a pactuação em relação à cultura. O que a gente comunga de correto? Né? Quais são os tópicos, né, do combina ou cumpra, o tópico da ética, o tópico dos valores? O que a gente comunga de fato que a gente entende que é o ideal? São esses pontos. Legal. Esses outros 90 que a gente deveria compactuar, a gente não compactua hoje. Então nós precisamos evoluir nesses primeiros que nós concordamos. E vamos implantar esse que concordamos. Porque pelo menos dos 100 tópicos, a gente conseguiu virar 3. E quando a gente começa a virar esses 3, a gente começa a perceber que vai começando a tirar as pessoas da zona de conforto. As pessoas, elas param de fazer fofoca. Por quê, Sandro? Porque elas têm um propósito agora. A pessoa só entra em um debate de não acabativa, de não finalização de um trabalho ou de fofoca, porque não tem um propósito. Ela está lá para fazer nada. A maior parte das empresas que não geram caixa, ela não está na estratégia errada, necessariamente. Algumas sim, né? Mas não é necessariamente estar na estratégia errada. Ela está, de fato, nas pessoas não terem uma cultura forte de geração de resultado. E estão sendo permissivas ali atrás. Exatamente. Porque assim, você pegar o conjunto de cultura, vamos pegar o nosso conjunto de cultura que a gente tem lá, que a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter pontualidade, que mais? A gente tem que ter uma clareza na explicação. Exato. Com o nosso cliente. Tem que ser inovador. Cara, se você for olhar, se você for olhar, não tem nenhuma coisa que fala assim, cara, isso é super diferente, essa cultura. Não, é o óbvio. É o óbvio. É chegar, ser pontual, se comunicar bem com o cliente. Mas agora, por que ele tem que estar dentro da cultura, né? Por que a gente tem que se comunicar? Não seria o básico todo mundo, né, cumprir com esses, né? São coisas éticas e morais que é o correto a se fazer. E mesmo assim, se não tiver por escrito óbvio, ela não vai acontecer. É que o óbvio é a pergunta, né? É óbvio para quem? É óbvio para quem? É óbvio para quem, né? Acho que nem tudo que é... Isso é o princípio da comunicação, não só do endomarketing, como da comunicação. Né? Muitas vezes isso acontece também com muitas lideranças, né, que acreditam que aquilo está tão claro para o mundo e para o universo que eu não preciso nem explicar. Exato. E quando você cai nisso, você tem pessoas que não sabem para onde elas vão. Exato. Né? Exato. Então, quando a gente fala de traço cultural e coloca isso na esteira e coloca isso de forma bem direcionada,
você, de certa forma, está organizando as pessoas. Por que chama cultura organizacional? Porque ela organiza. Como você falou, tem cultura. Toda empresa tem uma cultura. Se você não sabe qual é a cultura da tua empresa, é porque, cara, existe uma cultura que você não faz a menor ideia. Exato. Que existe. Mas ela existe. Entre os seus colaboradores existe. Entre você, seus sócios e, enfim, quem for, existe. Tá? Então, quando a gente fala de cultura organizacional, é porque a gente está pegando esses conceitos e organizando. E dizendo, pessoas que pensam desta forma, e quando você traz pessoas que pensam de determinada forma, a clareza aumenta também, porque daí, sabe, é a mesma coisa, se eu falar grego aqui, eu acho que boa parte da audiência não vai entender, não que eu saiba falar grego, né? Mas japonês você fala. Japonês eu falo. Japonês eu sei falar. Japonês eu sei falar. Mas boa parte da audiência não iria entender. A gente não tá falando a mesma língua. É outra cultura, é outro lugar, é outra coisa. Então, muita prepotência do empresário achar que ele vai contratar pessoas fora da cultura dele e essa pessoa vai entender o que ele tá falando, o que ele espera, o que ele quer. A pessoa não vai entender. Inclusive, por mais que você explique, como você citou agora há pouco, cara, tem gente que gosta de trabalhar de madrugada. Não sei. Cara, você não pega essa pessoa e fala, você vai trabalhar de dia. Cara, eu não consigo trabalhar de dia. Exato. Tem um exemplo nosso mesmo, mais uma vez, um exemplo nosso de dentro de casa que aconteceu recente, né? Para quem não sabe, a gente faz todo mês um valor de cultura e a gente vai promover aquele valor para poder reforçar ele. E o valor da vez era o de atendimento, tempo de atendimento. Tempo de atendimento. Ah, não, mas eu atendo bem o cliente, eu atendo rápido. Né? Quando a gente vai numa primeira vez, você pode perguntar para todo mundo, não, meu atendimento é rápido, o cliente sempre que me pergunta, eu respondo rápido. E aí, Fernando, você foi abrir lá o nosso aplicativo de mensagem para ver o tempo médio do primeiro atendimento, a hora que viu. Ficamos muito surpresos. Assustados e surpresos. Né? A gente teve é uma coisa muito simples, né? De novo, óbvio, né? Estamos discutindo um óbvio, né? Você praticar um atendimento, né, como cultura, né, e você não medir. Né? Então, assim, e isso, se a gente está centrado no cliente, ou seja, se de fato a gente olha para o cliente e a gente, de fato, não mede o que está em torno do cliente, você não pratica a cultura. Né? Então, assim, o tempo de atendimento é relevante? É relevante. Por quê? Porque se eu estou querendo ter um bom atendimento, isso tem que fazer parte da cultura e, portanto, eu tenho que medir aquele assunto se está indo bem ou não. Né? Se eu preciso saber se o cliente está entendendo, ou se o que ele está consumindo dos nossos produtos está fazendo sentido para ele. Por quê? Porque se faz parte da cultura, a gente escutar aquele cliente, a gente precisa ter indicador, a gente precisa ter mecanismos que cheguem nele com uma exatidão, talvez não tão precisa, mas que a gente consiga enxergar. Né? Então, de fato, Sandra, a gente se assustou, né, com o perfil de atendimento que a gente tem, justamente porque a gente tem, né, como mesmo implantando, mesmo tendo os ferramentais, até a gente sofre com isso. Olha a dificuldade que a gente tem para mostrar, né, o ponto. Né? E aí, né, depois dessa fase, quando a gente começa a medir, você percebe nitidamente que as pessoas começam a ter outro tipo de cuidado. Por quê? Porque está todo mundo olhando. Né? Agora, ó, tá vendo? Agora está todo mundo enxergando como é que vai ser feito esses indicadores, como é que vai ser feito esse fechamento. Né? E aí a gente estava até discutindo, tá, mas e a pessoa que não entender isso? É aquele ponto, né? Se para nós ele faz parte de um pilar, né, de cultura organizacional, isso é inegociável. Inegociável. A cultura é inegociável. 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 Diria que algumas, a pessoa precisa se adaptar. Talvez ela está chegando num ambiente novo, ela precisa de um tempo para se adaptar. Perfeito. Mas ela tem que se adaptar. Tem alguns traços de cultura que a gente não pode abrir mão. Senão aquilo vai... Mais uma vez, ela pode ser tóxico, pode contaminar o restante da equipe. E o restante da equipe, vendo que a gente não toma nenhuma atitude. E tomar atitude não é demitir a pessoa, é realmente tentar enquadrar, né, enquadrar a pessoa. Porque tem aquela escala lá, aquele gráfico de performance versus cultura. Né? Se a pessoa entrega resultado e está fora da cultura, vamos aculturar. Perfeito. Né? Porque ele entrega resultado, ele tem coisa boa. Perfeito. Se ele entrega resultado e tá aculturado, é um potencial sócio, de repente, porque essa é a pessoa, é o melhor dos mundos, né? Agora, se não entrega performance,
e não entrega cultura, Aí tá totalmente fora. tá totalmente E é fora. engraçado porque geralmente, né, a cultura motiva. A gente tava falando de se adaptar só na hora de contratar, de trazer alguém que faz sentido, né, para você. Geralmente quando você contrata alguém próximo àquela cultura que você tem, então até uma dica, na hora da contratação deixar muito claro o que é inegociável. O que é negociável? Isso daqui é inegociável, sabe? Aqui na nossa empresa. Se você não se identifica com isso, de verdade, não vamos perder o meu tempo nem o seu tempo. Vai procurar você outro trabalho que eu vou procurar outra pessoa. Exatamente. Então esse aqui é o ponto principal. Né? Todas as contratações hoje na Consulting Blue, o que a gente faz? A gente abre a nossa cultura no momento da entrevista, a gente repassa com a pessoa todos os traços de cultura e o que é inegociável. E ali eu sempre deixo a portinha de saída. Eu acredito que vocês fazem o mesmo. Sim. Cara, a hora de você desistir é agora. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Se você falar que você tá dentro, ou que você não tá habituado com isso, mas vai se esforçar para se enquadrar nisso daqui, ok, a gente segue. Agora você fala, cara, esse ambiente não é para mim. Não é pra mim. Não tem Fechou, problema. não tem A problema amizade nenhum. continua igual. A amizade continua igual. Não quer Mas dizer não que, dá. né, mas É pra isso aí. gente não dá. Tem coisa que é É inegociável. inegociável. É isso aí. negociável. Eu acho que quando você faz essa compatibilização e traz alguém com esse perfil pra dentro, cara, a cultura motiva. Você Exato. está trabalhando com pessoas semelhantes a você no modo de pensar, no modo de agir, no modo de se responsabilizar, de cobrar, enfim, uma série de coisas. E aí você se sente parte de um grupo, né? Quando você se sente parte de um grupo, você é mais forte. Então, a cultura ela tem essa coisa muito forte, né? De tornar o time mais produtivo. Exato. Tornar o time mais produtivo. Diminuir turnover, né, Fernando? Diminuir Sim. turnover. Cara, se você trabalha num lugar onde você se identifica com as pessoas que trabalham com você, Fica mais leve o ambiente. você vai querer mais sair leve. fora dele. Cara, você trabalha num lugar que você fala, caramba, sei lá, meu chefe grita e eu sou uma pessoa calma. Ou eu grito e meu chefe é uma pessoa calma. Cara, não conecta. Não conecta. E tem um ponto, né, que eu acho que é... A gente deixa 2 pontos, né, que dentro das implantações, isso é uma grande dificuldade das outras pessoas, né, e a gente tem muito forte isso, que é o feedback e a transparência, né. De um modo geral, as pessoas, elas vão acumulando, né, elas vão fazendo uma gestão, e aí por isso que vem a fofoca, né? Então vem a fofoca no momento que ela acumula uma série de problemas ou de coisas que deveria falar para o funcionário ou para o seu liderado, e você vai acumulando, né? Então o processo de transparência, ele faz com que as pessoas trabalhem mais leve. Por quê? Porque se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Né? E parece simples, mas não é. Né? Então, o relacionamento cultural, organizacional, só vai estabelecer uma base de transparência. Né? Em que essa transparência não quer dizer que você tem que ser o transparente absoluto, que, né, vai ser a Madre Teresa de Calcutá, que não é isso que eu estou pregando. Mas o que nós precisamos ter é transparência. É falar real. É olhar no olho e falar assim, cara, tá pisando a bola. Quem tá falando não sou eu, é o cliente. Cara, olha aqui. Né? Olha os pontos e dá exemplo disso. Olha, isso aconteceu aqui, isso aconteceu ali, aconteceu desse jeito. Isso independente de quem seja. Quando a gente tira o milindre, quando a gente passa a entender que eu tenho um propósito adicional, todo mundo cresce. Por que todo mundo cresce? Porque um feedback bem dado, uma transparência naquilo faz com que a pessoa entenda, cara, se o cara está falando para mim e ele entender isso, ele pode melhorar. E ele pode se enquadrar naquilo que até você falou, Sandro. Cara, ele pode se enquadrar na cultura, porque você vai dando feedback, vai mostrando, né, como um guarda-reio, vai conseguindo colocar ele dentro de uma linha. Né? À medida que você não fala, à medida que você percebe que ele está saindo da cultura, né? Você percebe que ele não está cumprindo o atendimento, a pontualidade, você está percebendo isso, e você está sendo permissivo. O que começa a ter? Fofoca. Ah, mas o funcionário do Fernando pode, ó. O funcionário do Rafa pode, ó. Ó, mas o outro... Aí começa a gerar o quê? Ruído. Começa a gerar mas ele é mais permissivo. Aquele cara, acho que tem costa quente. Né? Quantas empresas não tem isso? Então, à medida que você fala, não, amigão, não é assim. Não é, ninguém tem cadeira cativa. E aí a gente
discute até, a gente tem esse produto na Consulting Blue, a sociedade viva. Assim como a cultura organizacional é viva, a sociedade é viva. Né? Então, quando a gente entende e pratica isso, ninguém tem cadeira cativa. Eu sou sócio. Cara, se você não está performando... Se não entregar um resultado, abraço. não tiver aculturado, você vai estar atrapalhando a empresa. Exatamente. Exatamente. Então, isso que nós temos que entender. O processo organizacional, da cultura organizacional, é muito acima de nós e ele é atemporal. Eu preciso entender que esse tempo ele vai ter que ser mexido. Né? Eu preciso que esse tempo ele vai sendo aprimorado. Né? Agora, quando eu começo, não existe, ele sempre existiu. Exatamente. Quando eu acabo, nunca vai acabar, acaba. é atemporal, Não vai acabar. ele nunca vai acabar. Não existe você, vamos acabar agora o programa de cultura organizacional. Não existe, você acabou, é que a empresa acabou. Acabou a empresa. Não faz sentido mais. Exato. Fernando, é por isso eu acho que até seria legal conceituar. A gente fala muito em dar feedback, fala em rituais de gestão. Explica pra gente um pouquinho a importância do ritual de gestão. Inclusive o feedback está dentro do ritual de gestão. Como você formata um ritual de gestão para cuidar de cultura? É o mesmo ritual de gestão que você tem para falar de indicadores. Aproveita e falar de cultura, ou você separa, são assuntos diferentes. Como que você lida com esse ritual de gestão? Acho que também começando explicando o que é um ritual de gestão, que nem todo mundo está familiarizado com o termo também. Boa. Eu acho que vou começando então pelo ritual de gestão. Exato. Pelo ritual de gestão. Né? A gente tem um direcionamento, que é a estratégia, dependendo para onde for, certo? Se está certo ou está errado, pelo menos você tem algum direcionamento, certo? Ou seja, a gente tem um norte. A partir do norte, eu preciso entender se esse norte está sendo caminhado. Né? Se a gente entendeu aqui que nós estamos num podcast e tem que gerar X de conversa, etc., eu tenho um norte. Eu tenho um objetivo porque eu estou fazendo isso. Temos um norte, certo? E aí, como é que eu entendo se isso está indo ou não? Eu preciso realmente acompanhar. Né? E esse acompanhamento a gente chama de um ritual de gestão. A gestão ela acontece através desse ritual. Né? O ritual, de fato, é uma reunião estruturada, são reuniões, melhor dizendo, estruturadas, certo? Em que, de fato, você enxerga os indicadores que foram estabelecidos para você cumprir aquele norte que foi discutido, né? E que esse indicador, inclusive, ele tem que ser cada vez aperfeiçoado mais. Cada vez que você vai amadurecendo, você vai aperfeiçoando esse indicador, ou seja, de novo, é vivo. Né? Não quer dizer que é algo que aquele indicador é único, não. Né? Você vai melhorando esse indicador, como é que vai capturando a complexidade, cada vez mais você cresce, a complexidade vai aumentando. Né? Ou seja, dentro do ritual de reuniões estruturadas, eu tenho um indicador, eu tenho que ter a meta para que a gente consiga ter, né, algum movimento, né? Uma discussão produtiva em cima exatamente, de uma meta. E desafiar. Né? Se eu não tenho uma meta, eu só tenho um negócio que vai medindo, que nem um relógio. O relógio é uma medição, né? Ok. Tá, eu tenho um indicador que é em hora. Tá bom, mas o que isso muda? O movimento, o desafio, ele só dá se eu tenho uma meta. Né? Exato. Por exemplo, eu tenho minha venda diária. Tá, cara, ok. Venda diária é um indicador. É isso aí. Agora, quanto eu quero vender? Quanto eu quero vender? Eu estou alcançando ou não? Por que eu estou alcançando? Quanto que eu vou penetrar? Como é que eu vou agredir o mercado, entre outras coisas? Então, aí a gente começa a fazer um desafio. E o desafio, Sandro, só acontece quando a pessoa tem uma cultura forte. Então, o ritual de gestão, ela serve para que você pautar o ritmo daquele norte que você traçou, entender, e tem uma reunião chamada reunião de performance semanal, entender semanalmente se aquilo que está sendo discutido mensalmente, nas 4 semanas que são pautadas, se aquilo ele vai chegar ou não. Se a gente começa a entender semanalmente, normalmente são 4 semanas no mês. Se eu estou enxergando aquele indicador, aquelas metas, estão chegando próximo, projetado do mês, cara, estamos no caminho certo. Ou aquelas ações que nós estamos discutindo e que nós estamos entregando, começa a fazer sentido. Se naquele ritual, né, de gestão, a gente perceber que está começando, a gente está muito longe daquele objetivo, a gente tem que parar, se for necessário, criar novos rituais, certo? Sejam eles reuniões de trabalho, sejam eles reuniões com mais gente para repensar naquela estratégia que naquele mês ou naquele trimestre não está dando certo. Né? Então, esses são os rituais importantes. Tem o ritual de fechamento mensal.
A gente chama de RPM, reunião de performance mensal, em que você vai olhar o todo durante o mês. O que passou naquele mês? Quais são as ações para o próximo mês? O que a gente aprendeu de erro? Ó, erramos aqui, acertamos aqui. Né? Então, ou seja, a gente tem que penetrar mais nesse mercado, nós temos que melhorar tal coisa. Reunião de performance mensal. Nós temos uma reunião que é a reunião trimestral, que você discute com o time e vai fracionando a estratégia dentro daquele período. Para quê? Para a gente olhar 3 meses. Se a gente errou uma estratégia em 3 meses, não tem problema, a gente vai corrigir essa estratégia em 3 meses. Né? Então é juntar, né, essas pessoas para eles entenderem e penetrar a comunicação. Né? Então o que é um ritual? Ritual, seja ele individual, reunião de performance individual, ou seja ele coletivo. A gente tem bastante semanal, coletivo, para discutir o todo, para todo mundo ter uma visão do todo. Isso é importante. Nem todo mundo participa de todos os rituais. Mas todo mundo participa Mas de algum ritual. Pelo menos um. Pelo menos um. Alguém tem que gerenciar essa pessoa. Alguém tem que gerenciar, né? Se você não participa de ritual, você não faz gestão, certo? Então, respondendo a sua segunda pergunta, o ambiente cultural, você vai introduzindo de uma forma não formal, mas em termos de feedback na reunião de performance, sim, você tem que dar um feedback ali, certo? Principalmente se você não está chegando, ou por que você não está chegando. Agora, você tem uma reunião formal realmente de avaliação de desempenho, que aí sim você vai pontuar necessariamente a cultura. Né? Aí é um ambiente formal em que você de fato discute os porquês, né? Naquele período que você vem falando com essa pessoa semanal. Você vem apontando as falhas que tá em desencontro com a cultura, você vai apontando. Né? A pessoa não pode ter surpresa. A gente sempre fala, quando você vai dar um feedback negativo ou positivo, a pessoa não pode ter surpresa. Ela não pode falar, nossa, eu não sabia. Não existe isso. Se a pessoa leva um susto quando ela vai ser demitida, ou se a pessoa leva um susto quando ela vai ser promovida, é que você não tem uma gestão sobre aquela pessoa. A pessoa não pode ter susto. Não pode ter susto. Ela já tem que. Já tem que. Se ela vai ser promovida ou demitida, ela já tem que ter uma pista daquilo. Tem uma pista, né? Então, o ritual ela é realmente esses ambientes de reuniões estruturadas, certo? E o ambiente de análise cultural, ele de fato tem uma reunião específica, né, que é uma reunião de avaliação de performance, em que de fato a gente discute ponto a ponto. Nós temos 24 itens de cultura. Se discute cada tópico, por que está acertando, por que não está acertando. E evidentemente, se você está fazendo uma boa gestão, esta pessoa já sabe quais quesitos que ela vai cumprir, o que está dentro, né, de uma expectativa certa dentro da cultura, e quais não, porque tem que estar muito claro. Então aí você cumpriu o ritual, ou seja, semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, ou enfim, você vem passando todo o ritual, e aí você tem um momento oficialização da avaliação de uma forma transparente. Uma forma transparente. Ô, Rafa, e o endomarketing, ele atua dentro de algum ritual de gestão, ou você diria que o endomarketing ele trabalha em paralelo aos gestores para fazer penetrar a cultura? Ele trabalha sempre em paralelo com tudo o que acontece na empresa. Né? Porque tudo é comunicação interna, tudo precisa ser comunicado. A gente falou alguns termos aqui que são muito interessantes. Né? O primeiro foi transparência. Né? Eu desconheço uma empresa que tem uma comunicação interna pautada por endomarketing que prosperou, que teve sucesso, que não é transparente. Tá? Porque a não transparência da gestão, seja ela numa reunião de ritual, seja ela durante práticas do dia a dia, seja ela em comunicados oficiais da empresa, tudo que você gera uma brecha, entra uma informação. Você gerou uma brecha. Então, se a empresa não se posicionou em relação à obra que está acontecendo na empresa, vai gerar fofoca. Perfeito. Vai gerar, tô sabendo que a empresa está sem dinheiro, por isso que pararam a obra. Cara, não é. Se você não se posicionou, você vai gerar fofoca. É simples assim. Então, sem transparência isso não acontece. Onde são os lugares que a gente pode e deve ser transparente? Nos feedbacks, é um ritual. Nas reuniões gerais, seja de time, seja de empresa, seja em confraternização de empresa, enfim, todo ponto de contato em que a liderança tiver
com o seu comandado direto, seja ele quem for, seja a hierarquia que for, ele precisa trabalhar, de certa forma, o traço cultural ali dentro. Tá? Então, ali, trazer a transparência para esse lugar é fundamental. Tudo que você gerar de brecha vai ser preenchido por alguma coisa. Cara. É igual água, assim, você vai jogando água. Se abrir um buraquinho, ela vai escapar. Então, acho que transparência é um ponto fundamental. Qual que é a chave do endomarketing, no final das contas? Quando se trata da cultura? O porquê. O Fernando falou agora há pouco. O porquê. Quando a pessoa entende por que ela está sendo cobrada por aquilo, por que ela está sendo pedido que ela faça daquela forma, daquele jeito, naquela hora, naquele momento, ou o que, depende do que você está pedindo. Quando ela entende o porquê, ela faz. Se ela não entende o porquê, eu tenho um filho de 8 anos. Cara, qualquer coisa que eu falo perto dele, ele vai perguntar, mas por quê? Então, assim, você precisa entender que, e a gente vai trazer de novo o óbvio não é óbvio, quando a gente fala do que o óbvio não é óbvio, né? Então, você precisa trazer essa clareza para a pessoa. Então, o trabalho do endomarketing é pegar essa transparência, trazer ela para o dia a dia das pessoas, aí como empresa, não deixar essa brecha, tá sempre comunicando ao seu colaborador do que vai acontecer, por que vai acontecer. Porque diferente de uma família, o seu filho ele sente a vontade em casa para te contestar. Exato. O funcionário nem sempre ele tá à vontade para contestar. E aí é onde acontece a brecha, porque ele não entendeu, mas ele também não, sei lá, às vezes é envergonhado, às vezes tem medo, às vezes, não sei, ele também não pergunta. E daí pro líder, né, pra pessoa que está comandando ali, parece que ficou claro. O funcionário não entendeu, mas também não contestou. E o que aconteceu com a informação? Ela foi embora. Então, por isso, quando a gente fala, aí vai depender muito do tamanho da empresa que a gente está falando, como eu falei, né? Existem várias hierarquias, tem empresas que têm filiais, e aí, cara, replicar filial. Um bom exemplo é tipo o Big Mac. Cara, você pode ir em qualquer lugar do mundo que o Big Mac tem Big Mac com abacate no México, tem Big Mac com não sei, mas o Big Mac é o Big Mac. Né? Então, ali não é um traço cultural, é um processo, eu sei. Mas, cara, culturalmente ele é feito dessa forma em qualquer lugar do mundo. E quando você vem para a empresa, eu acho que é isso. A constância de se comunicar com o seu colaborador, ser transparente. Então, às vezes a empresa está com um problema e ela não comunica, só que daí fica aquele bafafá no ar. Isso gera a rádio peão, gera tudo isso. E explicar o óbvio. Explicar o óbvio é fundamental. Então, quando a gente entra com o endomarketing com os nossos clientes, né? A gente mapeia a cultura, entende quais vão ser ali a missão, a visão, os valores, né? Os traços culturais, uma série de coisas para entender como a gente vai comunicar e o que a gente tem que comunicar. Né? Então a gente faz esse mapeamento, esse diagnóstico. E aí a gente passa a trabalhar o quê? Para explicar o óbvio. Para pegar aquela informação que está clara na cabeça de quem está comandando e levar de uma forma clara para o colaborador. Né? Por isso que vai depender com qual faixa você vai se comunicar, qual canal tem disponível na empresa, o que é canal disponível. Não adianta, às vezes, a gente pensar em fazer uma TV corporativa se não tem nenhuma TV na empresa. Não adianta eu mandar um e-mail marketing pro cara que trabalha na linha de produção e não tem acesso ao computador. Nunca, né, cara? Então a gente começa a mapear as coisas para quê? Para que a mensagem seja clara, né? Tem que usar uma linguagem compatível, né? Tem muita empresa que tem pessoas de escolaridade um pouco mais baixa. Não adianta ir com um discurso muito complexo para essa pessoa. Ela não vai entender, né? E não adianta ir com um discurso muito fuleira para uma pessoa que é mais técnica. Então, basta quatro pilares que a gente trabalha aqui na CB para estruturar endomarketing. Empresa. Então, qual que é a cultura da empresa, os objetivos da empresa, as metas da empresa, o que a empresa deseja, qual que é o problema da empresa, turnover, como é que fala? Dificuldade em contratar, né? Absenteísmo, o que a empresa tem de problema. Então, entender a empresa é fundamental, porque ela é da empresa que vão sair os comandos. Aí você vai entender seu público, com quem a gente está falando, quais os departamentos que existem na empresa, qual que é o nível técnico que a empresa trabalha, para poder o quê? Gerar a mensagem adequada. Né? Uma mensagem mais técnica para cá, uma mensagem mais formal para cá, uma mensagem mais direta ou mais esclarecedora para cá. E por fim vai entender o canal que eu falei agora há pouco, né? Adequar. Para cá a gente vai fazer dessa forma, para cá a gente vai vir através do refeitório, aqui a gente vai mandar e-mail, aqui a gente vai ter uma convenção para falar, enfim, tudo vai depender do objetivo como um todo.
Maravilha. Então, até para a gente fechar, né, o conceito final aqui. Cultura é aquilo que é natural da empresa, boa ou ruim. Boa ou ruim, Certo. ela existe. Cultura organizacional é aquela, como o nome já diz, que já foi organizada e planejada. Fernando, a gente tem uma experiência ali de mais de 1.500 clientes atendidos ao longo aí da nossa carreira como consultor. Você consegue dizer, chutando, pela sua sensação, óbvio que não dá pra gente contar, quantos % tem cultura organizacional? Nossa, Sandra, acho que não posso falar que nenhum, né? Mas muito pouco. Planejada. Planejado. Muito pouco. Tem no caso que a gente discutiu, né? Tem no papel, né? Acho que a maioria tem já, as empresas mais estruturadas têm no papel, tem visão, missão, valor, mas assim, que realmente, né? Você percebe que está no coração das pessoas, que realmente gera um propósito para aquilo. Para não falar nenhuma, muito pouco. Assim, de cabeça, eu assim, tem uma ou outra, assim, que muita gente vai confundir, que vai tem uma confundir. cultura, eu já tenho missão, visão e valores definidos. Isso, exatamente. Mesmo que tenha missão, visão e valores, mesmo que já esteja penetrado na empresa, isso ainda não é cultura, não certo? É cultura, não comunga. Não comunga, né? É legal a gente falar sobre isso, que tem um jeito de entender cultura organizacional, um jeito muito simples, né? Que a gente fala um pouquinho do pertencimento, né? Que o Rafa falou em relação a você, né, comungar das mesmas atividades, e aí você tem aquele grupo, né? Então, dentro daquele pertencimento. E aí, quando a gente começa a entender o porquê que essa cultura organizacional, de uma forma realmente formatada e bem azeitada, ela funciona, porque você vai criando raiz, né, e mudança de hábitos e consumos, né? Então, eu lembro, né, uma das grandes metodologias, né, da década de 60, né, que fez com que a Toyota, né, carro, né, Toyota, sistema Toyota de produção, Sim. né, tá tentando lembrar isso. O sistema Toyota de produção foi talvez, né, eu acho que em termos de revolução, não enxergo nem o OKR, né? Eu enxergo em termos de revolução cultural o sistema Toyota de produção, né? Ele é tão simples, Sandro, mas ele é tão simples que fez com que a Toyota, né, num país japonês, penetrasse num continente, né, nos Estados Unidos da América, que tem Ford, que tem Ford, tem GM e por aí vai. Quebrasse essas empresas. Então, cara, mas o que o cara vende? Carro. Mas o que a GM vende? Carro. E o que tem de diferença? Nenhuma. Você entende? Olha a força de uma cultura organizacional bem implantada. Quando a gente começa a entender, né, uma cultura lean, que a gente chama, uma cultura enxuta, produção enxuta, uma das dicas aí, né, para você que está ouvindo ou assistindo, cara, a gente faz diagnóstico em operação, seja administrativo, seja em fábrica, ou seja operacional, só entendendo alguns números, só entendendo em foto a desorganização. E aí que você começa a entender a cultura daquela, se é permissível ou não. Exato. Se você entra num ambiente extremamente desorganizado, a não ser que você entre numa empresa que tem muita margem, né? Mas se você olha, tem desorganização, o Sandro pode ter absoluta certeza, cara, que aquela empresa não gera EBITDA. Ou se gera, é muito próximo, ou deveria gerar muito mais. Certo? Então, cara, um dos grandes exemplos, né, de você falar, cara, a cultura organizacional, ela funciona e ela transforma e penetra o sistema Toyota de produção, né? O segundo que é consagrado, né, que veio bem depois do BSC, que é consagrado um sistema de grande transformação, são os OKRs, né? E por que os OKRs eles revolucionaram? Cara, porque é simples, cara. Simples. Porque é simples, cara, né? Então, assim, de novo, o que nós estamos falando? E por que o OKR revolucionou? Google. O que o Google ele tinha diferente do Yahoo, Sandro? O que o Google... Provavelmente cultura.
O Yahoo morreu. Morreu, mataram. E era forte, né? Tinha o Yahoo KD, era né? eram os principais buscadores da época. Ele foi substituído por uma página em branco. Uma página Escrita em branco Google. com uma barrinha de Só pesquisa, só isso. Olha que loucura, cara. Como que uma empresa recém-chegada, ele desbanca um Yahoo que era monstruoso. Por que ele fez isso? Né? Cultura. Né? Você pega outro ponto de cultura, de teimosia, Kodak. Kodak não quis, né? Não quis entrar para quis entrar para a câmera digital. Então, são exemplos de metodologia, de cultura organizacional que faz você ou ter sucesso ou ter insucesso. Né? Então, por exemplo, a cultura da inovação da Netflix, ela está desde a raiz. Né? E por que a Netflix é o que é hoje? Na época, ela competia em fita cassete ou fita VHS com a Blockbuster. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. Teve a oportunidade de comprar a Netflix. Falei, não, isso aí não. A Netflix testou, através do MVP, mínimo viável, testou uma página de streaming. Aonde? No marketing. E viu que a performance da página de streaming era muito maior do que o aluguel de fita. Cultura da inovação, cultura do teste, de saber que eu posso errar. E ela poderia ter errado. Poderia ter errado, como fez. Se você for lá na página do Google, tem uma página do cemitério. Ela tem um monte. E o Chromecast, tá lá o Chromecast, aquele que é da televisão, Google, do que você coloca lá, ele aposentou. Foi o último, né? Um dos últimos a estar aposentado. Mas, cara, foi muito importante antes da Smart TV. Então, assim, olha a cultura da inovação, a cultura do teste. Assim, eu preciso errar para acertar. Então, isso tá no DNA, isso está na cultura. Agora, se a empresa ela proíbe, ela penaliza o cara que erra e não aprende, como é que você vai inovar? Como é que você vai fazer diferente? Né? Então, quer dizer que a Consumidble fez desse jeito e vai morrer desse jeito? Não. Se a gente não entender que a gente tem que mudar também ao longo do tempo e a gente tem que aperfeiçoar, a inteligência artificial está aí. Certo? Se a gente não entender que os escritórios de advocacia, que as consultorias, que essa galera que trabalha com conhecimento vai precisar se transformar, estamos fora do mercado. É simples assim. E é sensacional o que você está falando, porque assim, né? Como a gente falou mais cedo, não existe cultura certa e errada. Você pode escolher ter uma cultura não inovadora. No caso aí dos exemplos que o Fernando trouxe. Você pode escolher. Cara, então não somos uma empresa inovadora. Cara, empresa tradicional, por exemplo. Por exemplo. Não somos. E acabou. Só que assim, saiba o que te espera. Entendeu? Então, às vezes, o mercado também empurra você para uma determinada cultura que ou você é ou você vai ser extinto. Como o caso da Kodak, que existe e tal, mas, cara, em outra instância, em outro nível. Em outra esfera. Né? Então, a Kodak escolheu, não sei, a Intel, que também está numa situação diferente agora, né? Ela não quis ir para os chips de celular, ela falou, imagina, tipo não é por aí. Isso não é por aí. Aí veio lá, a Snapdragon acabou com ela, né? A AMD, que ela comia com arroz e feijão no passado, está competindo direto com ela agora em placa de vídeo, uma série de coisas, de processador, né? Parte de processador. E, então, já a NVIDIA, que escolheu ser inovadora, ela está aí, né? Entre as maiores empresas do mundo e ainda assim sendo ameaçada por uma Você vê que loucura? DeepSeek. Pela DeepSeek. Não sei, né? Você vê, No e você viu, futuro breve, o que vai acontecer? E você viu o tamanho do investimento? O tamanho do investimento, o equipamento necessário para rodar ela não tem necessidade de uma tecnologia igual a da NVIDIA. Olha que loucura. Então isso chacoalhou a empresa. Chacoalhou a empresa. Ela perdeu o equivalente ao PIB da Arábia, velho. Tem noção quanto? O valor de mercado. 500 bilhões de dólares, olha cara, que loucura. Então, assim, em alguns dias. Então, assim, a cultura organizacional, ela vai muito além de simplesmente um papel em que você discute ali. Tem que estar na veia mesmo. Você tem que praticar, você tem que exercitar isso. Se a gente não exercita, a gente vai começando a punir a oportunidade. Né? A gente vai começando, às vezes, quantos negócios passam na nossa frente? Quanto de maturidade a gente tem para chegar naquele momento e falar, cara, isso aqui é legal. Mas quantos passaram e a gente não viu? A mesma coisa a gente viu no passado e não se interessou no passado. Exato.
assim, é legal que a gente tá falando dos cases que deram certo, né? É. E os que não deram, né? No final Sim. das contas, tem um monte de gente que também Que a maioria que foi não deu inovador, certo. Exato. tentou ser inovadora de alguma forma, né? Não sei se você lembra daquela máquina de fazer refrigerante em casa. que Sim, lançaram. sim. Pô, parecia ser a melhor Uma coisa do ideia mundo. legal, uma ideia, só que no final das contas é caro, ninguém usa, tem que comprar refil, não fica tão bom. Então, também tem a questão do produto nesse negócio. E que eu acho muito interessante nesses exemplos que a gente trouxe aqui é que a gente não sai da ideia de explicar o óbvio ou de trazer algo um Perfeito. pouco óbvio. Perfeito. E, sobretudo, acessível. O Google, ele é uma coisa muito acessível. Como o Fernando falou, é uma página com Uma página em branco que traz resultados do que você está buscando. sistema. Simples O assim. Yahoo fazia isso também. Yahoo fazia isso. Pesquisa, deu lá, Exato. E como que sumiu? Como sumiu? né? Entendeu? Então, olha uma É. cultura organizacional, o quanto você transforma a empresa. Né? Então, assim, se você tem uma cultura fraca, pode ter absoluta certeza, né, que em um determinado momento da sua vida, você não vai conseguir atingir o ápice ou não vai conseguir competir mais. Né? Por quê? Porque, assim, por mais que você aceite, né, não ter uma cultura forte, o mercado não te aceita. Né? O mercado, ele vai buscando, a gente disse NVIDIA aqui, né? O mercado vai buscando não só a praticidade, mas o custo. O custo. Né? Eu preciso penetrar em todos os ambientes hoje. Eu não posso mais penetrar só no ambiente de luxo, né? Ou só no ambiente de tickets magníficos. Né? Hoje, com o advento de tudo que a gente está vivendo hoje, o tempo médio de empresa diminuiu muito. Né? A pessoa, ou a empresa fecha, ou a empresa faz aquisição, enfim, mas o tempo médio, que era anos, né, 50, 60 anos, diminui muito. E o que isso quer dizer? A velocidade. Então, se você não tem uma cultura organizacional que vai te alicerçar, você talvez não consiga nem passar para a próxima geração. Porque acabou a A empresa. empresa está inovando tanto que ela começa uma atividade e um ano depois ela está fazendo outra coisa completamente diferente. Que aquela atividade Que acabou. acabou, porque a atividade ou que não foi viável, Ou que não no foi meio do viável. caminho, mas ela teve uma velocidade, E o percebeu a cuidado. oportunidade, teve E mudou. gente para fazer aquilo e mudou. Exato. E quantas ideias que não vieram à frente do seu tempo e morreram, na verdade, morreram. né? Sem dúvida. Que é o excesso, né, das coisas. Né? Exato, exato. Porque a gente sempre vai cair, quando a gente fala nesses exemplos que o Fernando está trazendo, na briga qualidade versus preço. Sabe, quando a Toyota faz o sistema Toyota, né, ela cria ali um sistema de produzir as coisas de uma forma rápida, com uma qualidade bacana e com um preço... Acessível. Ela penetra nos Estados Unidos com Nossa. esse conceito. E aí você pega uma GM e uma Ford, Só carro grande. fazer um baita carro, a qualidade, o carro mais rápido. Cara, legal, mas aqui eu tenho um outro produto. Então, também você entender o mercado que você quer se inserir. Né? A sua cultura tem que estar compatível com isso. Né? A gente não precisa ser uma marca de luxo e ter uma cultura que quero vender massivamente. Uhum. A Ferrari não pensa em vender massivamente. Não. Ela não pensa em vender 1 milhão de carros por ano. Ela pensa em vender 3, sei lá, 4, 5. Essa é a cultura dela. Né? Se a Ferrari muda isso, ela perde o prestígio dela como marca. Tá? Do modo como ela... Aliás, para não perder o prestígio, ela já andou tomando carro de Já- funkeiro aí, né? pega. Porque não era o público. Pega Olha a carro. cultura por trás disso A também. cultura. Zelar pela imagem da empresa. Sei lá, pela imagem da empresa. Não que ele é um detrator, mas ele não faz parte do público-alvo. Porque do negócio. É para isso. ela, na cultura da Ferrari, a marca dela é mais importante do que vender muitos carros. Falando até em nível automotivo, eu não sou especialista, mas você vê aquela discussão da Mercedes, né? O quanto que a Mercedes ela precisava rejuvenescer a marca sem perder a tradição de ser Mercedes, né? Então era um desafio de você ter que aumentar a share de mercado, né? Como é que eu vou aumentar a share sem perder a marca, né, premium de pessoas que têm mais idade, né? Então agora eu não posso ser mais pro tiozão, porque eu preciso competir em mais gente, eu preciso ganhar mais share, né? Então devagarzinho as marcas elas também vão respondendo a todo esse movimento, né? E se você tem uma cultura em que não te permite essa maleabilidade, você não consegue inovar, você não consegue transitar, você não tem coragem de testar, né? Então esses são os pontos que eu acho que a cultura ela vem para
de fato, fazer com que você organize essas suas ideias e, de fato, consiga penetrar em ambientes que você talvez nunca testou, e aí, de repente, possa ser o futuro, né? Eu lembro que quando a gente teve a pandemia, um dos ambientes que a gente nunca testou no marketing foi a Inglaterra, e vender na Inglaterra. Foi que sustentou a gente uns 3, 4 meses. 3, 4 meses, verdade. No Brasil estava muito ruim a venda, cara, nunca fizemos isso. Agora, se a gente não tivesse uma cultura de teste, de fazer com que de aposta, né? Não, somos tradicionais e assim, Sandra, desse jeito que nós vamos. A gente não faria isso, né? São apostas que, né, algumas não dão certo, normal, mas se você não testa, como é que você vai saber? Né? Então, eu enxergo que assim, cada vez mais a gente tem que começar a entender os pertencimentos, ou seja, como é que a gente cria os pertencimentos organizados. Né? E aí, se você começa a criar esses pertencimentos, você vai entender que dentro da sua vida pessoal, você também cria isso. Né? Você fica com as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que você se sente melhor. Né? Isso faz parte do processo cultural seu, das pessoas. E a empresa não é diferente disso. Né? Agora, se você não tem isso estruturado, aí você, na hora de contrata pessoas que estão desalinhadas, é mais difícil você treinar. Né? A hora de você contratar, você não pactua, que nem você falou, Sandro, a expectativa. Isso aqui são dos traços, cara. Nós estamos alinhando, não estou dizendo que você precisa vir, mas é desse jeito que eu penso. A empresa pensa desse jeito. Você quer entrar? Se você entrar, você sabe que você vai ter que cumprir. É simples assim. Né? Então, se a pessoa entrou, ela já sabe que ela vai cumprir. Ou que ela deve cumprir. Perfeito. Tem um processo adaptativo? É lógico. Né? Porque você precisa adaptar as pessoas. Outra coisa é que quando você não tem isso organizado. Quando você não tem isso organizado, a liderança não tem muito claro, né, de fato, o que é a cultura e não replica. Então, ela vai traduzindo. Você vê, a maior parte das empresas, você não enxerga muito uma cultura única. É a cultura daquela pessoa. Aquela área vai bem. Por que ela vai bem? Porque tem um cara que é bom naquela área. Mas aquela outra área vai mal. Mas por que ela vai mal? Porque aquele cara não é tão bom. Agora, se eu tenho uma cultura organizada ou organizacional, eu não tenho uma área que vai bem ou uma área que vai mal. Eu tenho uma área, as áreas elas se comungam dentro do mesmo papel. E se uma área está indo mal, naturalmente as pessoas vão ajudar para essa área ir bem, porque é uma cultura. Então, quando você olha numa empresa em que, cara, uma área voando, e as outras mais ou menos, mas tá voando por quê? É porque o cara é bom. Então, ou seja, não tem uma organização. Não tem uma organização. E geralmente a empresa que está voando, a empresa que está crescendo, os Netflix da vida, os Google, tem uma cultura por trás. Tem. Cultura muito bem organizada. Porque a cabeça de um CEO, de um cara brilhante igual o Elon Musk, mesmo ele tem uma equipe com uma cultura muito forte, porque só da cabeça dele, provavelmente ele não ia fazer o foguete da ré, cara. Impossível. Você tem que a ter... equipe dele com uma cultura forte por trás que está transformando isso. Sabe o sonho dele em realidade. Sem dúvida. Sabe por que você tem isso? Porque vamos imaginar aqui, cara. Eu falei, né? Quanto maior for a sua estrutura organizacional, mais hierarquias você tiver, mais pessoas contratando você tem. Certo? Então, começou aqui. O Sandro começou a empresa. Ele só contratava pessoas parecidas com o Sandro. Cara, se alguém aqui quebrar e contratar um outro perfil para coordenador na próxima etapa, você já quebrou a estrutura. Tá? Então, a cultura ela é fundamental para manter a empresa dentro de uma... Óbvio que 100% é uma coisa muito utópica, né? Mas a cultura é importante porque você mantém as cadeias de comando dentro de um raciocínio lógico igual. O ser humano prosperou formando grupos. Né? Geralmente nós nos identificamos com pessoas, nós gostamos, nos identificamos com quem gosta da mesma música que nós, com os mesmos hobbies, os mesmos interesses, né? E na empresa isso também é natural, só que esses interesses em comum tem que bater com a cultura da empresa. É o DNA, é quem essa empresa é. Né? Cara, eu não gosto, sei lá, hipoteticamente, não gosto de pessoas que ouvem rock, não sei. Então, cara, dificilmente eu vou conversar com alguém que... E dificilmente eu vou contratar alguém que ouve rock para minha empresa. Obviamente que isso é um exemplo hipotético, mas a lógica daqui é a mesma.
A empresa é um ser. Exato. E aí a cultura ela precisa ser replicada. Porra, muito legal essa conversa, meu cara. Muito legal mesmo. Acho que, assim, fica muito claro, né, para quem consegue entender todos esses conceitos e ver o quanto a cultura ela pode realmente impactar o sucesso de uma empresa, né? Porque ela vai permear todos os valores, ela vai moldar os comportamentos, né? E assim você tem muito mais chance, né, de engajar o seu time realmente dentro dos valores que você quer. Bom, pessoal, para a gente fechar aqui, então, Fernandão, o que você daria de conselho para quem está querendo começar do zero uma cultura? Tá? A cultura lá hoje é aquela que pode ser boa ou ruim, e eu vou começar a cultura organizacional. O que você diria? Por onde começar? Sandro, eu acho que além de contratar Consulting Blue, que faz esse serviço para você. Exato. A primeira coisa é contratar Consulting Blue, né? A dica de ouro que eu posso passar dentro do que a gente tem de experiência é, de fato, entender, né, que dentro do seu ambiente de liderança, né, tem um bom desalinhamento, né? E um dos pontos que você consegue fazer isso é através de pesquisa, né? Entender como é que as pessoas pensam, porque às vezes você tem uma impressão de algo e na hora que você faz a pesquisa você percebe que não é tanto assim, né? Então, você entender um pouquinho como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas agem, como é que elas entendem, facilita qual o grau de maturidade, qual o grau de conhecimento as pessoas têm sobre aquela empresa, sobre aquela marca, sobre aqueles hábitos, sobre aquelas políticas, qual o nível de conhecimento que ela vive naquela empresa, né? A partir disso, de fato, você tem que entender e ter maturidade, entender qual o grau, né, que você tem naquelas pessoas. Então, se é um grau muito preliminar, você tem que começar realmente do zero, ou seja, fazer a listagem, né, missão, visão e valor, realmente revisitar o processo de traço de cultura, realmente entender e comungar e conversar com as pessoas para entender se isso faz sentido atual, né? Qual que é o propósito da empresa? Por que a gente tem hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Qual que é o propósito da empresa? Né? Pensando em dias atuais e como é que a gente vai ser daqui para frente, entender realmente o beabá, né? Entender o que essas pessoas elas se comungam e qual que é a nossa fortaleza para que a gente consiga traduzir isso em cultura, né? Quais são os ambientes que a gente precisa viver, né? Se a gente começa a perceber que o nosso ambiente precisa ser muito competitivo, eu preciso traduzir isso na cultura. Se eu tenho uma empresa que eu tenho obrigatoriamente ser um ambiente muito inovador, eu tenho que traduzir isso. Ou seja, eu tenho que entender o mercado que eu vou penetrar para eu traduzir isso na cultura, né? Eu não posso entrar num ambiente extremamente competitivo, por exemplo, de baixas margens, commodity, por exemplo, e não está olhando na cultura traço de muito resultado, de pessoas com muita necessidade de competição, né? Agora, você vai ter ambientes que a competição é importante, sempre é, mas o mais importante é a tecnologia. Por exemplo. Cara, então, se eu pegar pessoas, né, que não comungam tecnologia, como é que você vai debater? Uhum. Não faz sentido. Então, você tem que entender realmente o business. Qual que é o negócio de hoje? Qual que é o negócio daqui a pouco? Porque isso tem que ser traduzido na cultura. Esse ambiente de negócio, ele vai ter que refletir na cultura. E a partir você enxergar e falar, cara, isso aí faz todo sentido. Isso realmente é o que a gente quer ser. Aí, de fato, as ferramentas que o Rafa falou, tem que ter o endomarketing, tem que ter ritual de rotina, tem que ter ritual de gestão, tem que fazer com que as pessoas elas pratiquem e deem exemplo, né? Então tem que ter um processo de implantação muito severo e é com muita intensidade, muita frequência, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, toda empresa seria vencedora, né? E não tem receita pronta. Não tem receita pronta. Você tem não tem pílula mágica, não tem uma bola de prata, não tem uma bala de prata. Tem que ter muita constância, né? Então você tem que praticar isso todo dia, acordar entendendo isso, dormir entendendo isso, entender que todo dia você melhorou um pouco aquilo,
talvez, que é o que a gente, né, que você colocou, Sandro, a gente discute um tema de cultura mensalmente. Por quê? Porque você tem que fazer com que a pessoa entenda isso. O combinou, cumpriu, não é apenas uma palavra ou uma frase. Eu tenho que realmente vivenciar isso. Né? Se a gente combinou, a gente tem que cumprir. Não é a gente, eu, Sandro, Rafa. É a Consulting Blue tem que cumprir. A gente combinou. Então é isso que tem que estar enraizado, mas parece que é fácil, mas não é, tem que comungar. Então, o que faz com que a gente perceba isso? Através das ações, através dos indicadores que de fato a gente começa a extrair. Pô, realmente faz sentido, ó, estamos cumprindo. Se na cultura a gente tem realmente algo que o cliente é uma peça importante para nós, e eu não tenho nenhum indicador que mostra isso, eu estou indo contra a minha cultura. Exato. E não é só moer a sua equipe, cara. Não. Combinou, cumpra. Tem que ver se sua equipe tem as ferramentas necessárias, existem os processos já definidos para aquilo acontecer. Exato. Senão a gente vai só estar cobrando e não tem as condições para isso acontecer É isso dentro, né? Bom, ô Rafa, agora para a gente fechar aqui, fala aí o insight final para a gente, a mensagem que você quer deixar para o empresário que quer implantar a cultura ou começar esse processo. Fala ali. Ó, é assim, tá? O ideal era que você tivesse criado a cultura da sua empresa quando você começou a tua empresa. Mas, se não é o caso, acho que a dica principal é nunca... Sabe, o melhor dia para começar é hoje. A gente começa agora, tá? Não pense duas vezes, começa agora. Independente de qualquer coisa, a cultura é fundamental para tua empresa crescer. Tá? O melhor dia para começar a implantar cultura é hoje. Começa agora. Acho que é a primeira dica que eu dou. E a segunda coisa, para você que tem lá um quadrinho de MVV na parede, Missão, Visão e Valores na parede, eu vou convidar você a olhar para esses quadrinhos, olhar lá no seu site, alguém deve ter escrito no seu site, dar uma olhadinha lá e ver se aquilo faz sentido para você. Primeira coisa, ver se faz sentido para você. A segunda coisa, eu vou convidar você a refletir se aquilo ali acontece na prática na tua empresa, tá? Não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada, mas é mais uma reflexão. Então, começa a implantar cultura agora. Já começa agora, tá? consultingblue.com.br, chama a gente, que a gente vai ajudar você a fazer isso, tá? E endomarketing, vai ser fundamental para você fazer com que as pessoas entendam esse conceito. Mas primeiro, reflete aí se a missão, visão e valores que você tem aí faz sentido para você, tá? Se realmente é algo que você como empresário, você como líder vai conseguir seguir. Porque se não fizer sentido nem para você, a gente ajuda você também a revisar, tá? Inclusive, eu estou escrevendo um artigo agora sobre endomarketing, também vai sair no consultingblue.com.br. Convido vocês a lerem lá, vou deixar bastante dica aí de como criar ações de endomarketing para sua empresa, certo? Boa. Maravilha. Merchandise aí, Sandrão. O merchandise. Olha, esse episódio, ele nasceu, na verdade, de um artigo que o Fernando escreveu, né? E o artigo ele teve tanto sucesso, e o pessoal começou a comentar tanto, que a gente falou, vamos criar um episódio agora de podcast justamente para a gente cobrir alguns pontos a mais de cultura, né? Então, parabéns, Fernando. Visitem nosso blog, tem um artigo lá do Fernando falando sobre cultura empresarial. Boa parte a gente explorou um pouquinho aqui também. Assim como tem outros, do endomarketing do Rafa, tem um meu também recente lá de comunicação com o cliente, né? Como uma ferramenta estratégica para você se comunicar melhor. E assim como vários outros, você vai encontrar dicas de financeiro, de comercial, de gestão, de fábrica e de vários assuntos ligados à gestão empresarial. E se esse assunto faz sentido para você, não deixe de seguir também o nosso Instagram, né, Rafa? O Rafa tem bastante trabalho com o nosso Instagram, tá lindo, maravilhoso, muita coisa legal. Né? Agradeço, espero que esse assunto, cultura organizacional e endomarketing, tenha agregado valor para vocês. Tá? E me despeço aqui e até o próximo episódio.